começando mais um programa Mulheres Inabaláveis e hoje eu trouxe a Karine Rufato, aqui de Bauru, que é especialista em emagrecimento e ela é mais focada na parte comportamental, né? Na parte de alimentação comportamental. Explica um pouquinho pra gente. Primeiramente, seja bem-vinda, Karine. Muito obrigada pela oportunidade, Lia. Bom, meu nome é Karine Rufato, eu trabalho mais na área de comportamento alimentar e emagrecimento feminino. Toda a minha trajetória me trouxe nisso. Eu sou formada em nutrição esportiva funcional, mas aí eu vou contar certinho para você a história que fez eu ir para a parte comportamental, percebendo o problema das mulheres, né? Que a gente vê que as mulheres às vezes até conseguem emagrecer, mas depois volta engorda de novo, tem a dificuldade, porque o problema muitas vezes está na relação que tem com o alimento. Então o meu foco hoje principal é esse. Trabalho também como influencer nas redes sociais, mas o meu foco principal acaba sendo o emagrecimento com mulher, porque mexe muito com a autoestima, né? Sim, com certeza. E quem que não precisa, né? Quem que não quer emagrecer uns quilinhos, né? Toda vez a gente tá querendo emagrecer um pouquinho. Então eu quero muito saber sobre esse assunto. Primeiro, me fala, por que você mudou aí um pouquinho aí sua carreira, né? E foi para esse lado do emagrecimento feminino? Bom, eu sempre gostei. Desde pequenininha já pegava a revista Boa Forma, já queria ver dieta, como que era. Minha tia sempre me levou muito pra academia, então é uma coisa que desde pequena eu gosto. Desde criança já então, foi... Isso, saí do ensino médio, fui direto pra faculdade, mas sempre focado muito em estética. Acho que por causa da minha tia, que gostava de ficar bonitona e tal. E aí me formei e já fui pra pós em esportiva, porque as pessoas, quando elas vão atrás de estética, geralmente procura nutrição esportiva. E aí eu fui lá fazer a pós em esportiva pra trabalhar mais essa parte de estética. Mas chegando lá, eu vi muita coisa de futebol, de maratonista, não gostei nem um pouco. Não tem nada a ver nada com o que a você ver, tava buscando. Mas tinha algumas coisas que iam ser importantes, como a relação do intestino, com emagrecimento e tudo mais. Me formei em nutrição esportiva. Paralelo a isso, eu decidi competir fisiculturismo. Olha. Então, eu fiz uma preparação em 2019 para fisiculturismo, só que a dieta era muito restrita. Eu praticamente, para você ter uma ideia, eu comia tilápia e brócolis o dia inteiro. Nossa. Batata doce pré-treino, aquele basicão de frango, batata doce. Competi, só que depois veio o resultado das restrições, né? Porque as pessoas querem coisas rápidas. Sim. E até para uma competição de fisiculturismo, a gente sai do que é saudável e vai para um percentual de gordura extremamente baixo. E aí faz coisas também apela, né? Certo. E daí tem consequências. E aí tem as consequências. Geralmente, para quem faz o processo de emagrecimento de uma forma muito rápida, tudo mais, ganha. Eu ganhei 15 quilos pós-campeonato em 3 meses, só que veio alteração tiroidiana, veio depressão e compulsão alimentar. Menina! Aí veio a compulsão alimentar. Não me arrependo. Só pra eu entender, quanto tempo de preparo antes eu acho da que competição? foram uns 4 meses pra mim subir no palco. 4 meses 4 antes. meses que eu perdi uns mais de 10 quilos. Você perdeu mais de 10 quilos. Mais de 10 quilos. Depois da competição? Ganhei, deu... Deixa eu ver... 15 quilos, né? 15 quilos em 3 meses. 15 quilos em 3 meses. Mais ou menos isso. Mas você mudou muito a alimentação depois da competição? O que aconteceu é, por causa da dieta restrita, veio a compulsão alimentar. E muitas vezes as pessoas acham que a compulsão alimentar é pela questão que, eu não consegui manter. O problema não é a dieta restrita, o problema é que eu não consegui manter. Força de vontade. Isso, eu não tenho força de vontade suficiente. Isso que as pessoas acham, mas na realidade não. Tem todo um processo fisiológico de alteração hormonal que a gente fica impulsiva. Não dá pra gente controlar. Não tem controle mesmo. Isso. Isso é tão bom saber, gente. Vocês estão se sentindo mais leves depois disso? Porque às vezes a gente fica se culpando. Isso, na realidade... Acho que muita mulher fica nessa culpa. Porque eu não consigo emagrecer, eu não tenho força de vontade suficiente. A blogueira consegue, né? A atriz da TV consegue, por que que eu não consigo? Isso, né? E aí vem toda aquela questão de frustração, porque a gente não se controla, a gente quer comer o mundo e depois vem aquela sensação de culpa. Eu não sou boa o suficiente e fica frustrada. Só que eu não conseguia controlar aquilo.
Aí acabei passando por um médico do esporte lá de São Paulo, paguei um absurdo na consulta. Ele foi arrumando minha parte hormonal, melhorou muito, porém, pela má relação com a comida. Então imagina, alguém que secou pra caramba, eu cheguei nos meus 8% de gordura pra competir o fisiculturismo, fiz uma coisa muito restrita, imagina o medo que a gente acaba criando da comida. Então, mesmo sendo nutricionista, as minhas pacientes que treinam menos do que eu treino, porque eu tenho um ritmo muito alto de treino, eu treino 2, 3 horas por dia. Certo. Elas comiam mais do que eu. Nossa. E eu deveria comer mais, porque eu treino mais, eu gasto mais, mas eu tinha medo de comer, mesmo sendo nutricionista. E aí, essa má relação ainda assim, apesar do médico ter ajeitado muitas coisas e ter melhorado, eu ainda tinha alguns picos. E foi quando veio a quarentena. Aí começou a vir pico de compulsão, porque a ansiedade, a gente quer descontar tudo na comida. E aí eu decidi me permitir para passar em outra nutricionista que era focada. Ela fez pós lá na Austrália, tudo, em comportamento alimentar. E falei, vou ver o método dela. Hoje ela é minha professora de pós-graduação. Já estou finalizando a pós em comportamental. E aí eu fui aprendendo muita coisa com ela. Então, assim, voltei a comer. Eu tinha medo de glúten, eu voltei a comer glúten. Nossa. Eu tinha medo de comer chocolate. Eu fiquei mais de um ano sem comer doce. É um terrorismo hoje em dia, né? Terrorismo, não pode leite, não pode nada. Você não pode nada, né? E ela foi moldando de uma forma tão assim que me encantou. Eu falei, gente, eu quero isso. Porque assim, pra mim era a descoberta. Porque até então eu vim com aquela bagagem de nutrição esportiva, que era frango e batata doce o dia inteiro. Super restrito, tudo e o problema, certinho na hora. Só que eu sabia que tinha um problema. Por quê? As pessoas vinham no Projeto Verão, então vai pra praia, vai viajar, vem procurar Nutri. E some. Então tem um problema. Se a pessoa não fideliza, existe um problema. A gente como empresária, a gente quer a fidelização. Não adianta vir só clientes novos, tem que fidelizar. Então havia um problema ali. E aí, conhecendo nutrição comportamental, fiquei apaixonada. Falei, gente, é isso. As pessoas, porque você entra na internet e você vê dicas de emagrecimento, você sabe que tem que ter uma constância, dividir em pequenas porções ao longo do dia, que tem que preferir coisas integrais. Todo mundo sabe o que é para fazer. E por que a maioria da população está obesa, sobrepeso? Por causa da relação com a comida. Então, eu queria, por exemplo, aquele negócio do dia do lixo. Eu fico a semana inteira de dieta, final de semana, dia do lixo. Má relação com a comida. E daí, você come tudo que vem na frente, tudo que você consegue naquele dia. E aí, eu descobrindo isso, essa questão da relação e estudando mais a fundo, aí foi onde eu percebi que não é questão de força de vontade. Então, não basta eu olhar para o meu paciente e falar, isso aqui você tem que fazer. Não. E é engraçado que por eu ter passado por isso, eu consigo ter a empatia. Exato, eu ia falar isso, porque às vezes você vai na nutricionista e ela te dá um cardápio lindo, maravilhoso na mente dela, né? No que funciona para ela. Mas no nosso mundo, tipo, quem não tá acostumado com esses hábitos alimentares, pra gente é meio fora da realidade, né? Sim. Então a gente fala assim, meu Deus do céu, como que eu vou fazer isso? Daí você consegue fazer uma semana, 2 no máximo. Depois você fala, não quero mais isso. Eu ficar gordinha. É uma frase que eu utilizo muito, assim, desde que eu me formei eu utilizo essa frase, que eu falo, a dieta se adapta a você e não você se adapta a uma dieta. Que foi uma das coisas que me broxou muito na nutrição esportiva, porque eu fiz a esportiva focada em funcional. Então você vê lá goji berry, não sei o que, das castanha de não sei, é lindo. Mas pro paciente na prática não vai ficar lindo no papel. Então, porque assim, uma pessoa que é um esportista, que ele vive disso, a profissão dele, com certeza, ele tem tempo, ele tem que cuidar disso porque é a profissão dele. Agora, quem trabalha, né, quem é mulher, tem filho, que cuida da casa, cuida de um monte de coisa. É heroína. Exatamente. 1001 utilidades. Não dá para ficar, ainda nem para comprar, para ficar preparando a comida. Tem que ser uma coisa mais prática, né? E acho que até a nossa cultura, né, Karine? Porque você vai no mercado, não tem coisas saudáveis com praticidade para comer. Você tem que, tipo,
muitas vezes você tem que comprar e fazer a comida, porque senão você não tem onde comer. Às vezes eu falo assim, gente, eu quero ir num lugar para comer uma coisa saudável. É difícil, você não tem muitas opções. E aí que entra a questão comportamental. Porque assim, desde que eu me formei, eu tinha aquela visão de frango com batata doce, mas eu sempre eu aprendi a montar a dieta com o paciente na hora. Então, para mim, não tem isso que o paciente vai embora, eu entrego depois de uma semana. Que o paciente, a hora que ele chega no consultório, ele tá todo animado, que ele quer mudar. Daqui uma semana, para ele receber o cardápio, já broxou. Então, eu sempre fiz na hora. E tentava adaptar com o que ele conseguia, só que com aquela visão, ainda restritiva. A comportamental, ela traz a visão de que você pode tudo. Quando o paciente perguntar, eu posso comer isso? Você pode, você tem boca, tem alimento, você pode. A questão sempre vai ser quantidade e como você lidar. O alimento, ele não é algo para satisfazer suas emoções. Porém, o alimento, ele faz parte do social. Sim. Não tem como eu falar numa sexta-feira, eu amo numa sexta-feira sair com meu marido e tomar um vinho, é um momento, cara, é super... E eu não vou poder mais fazer. Não posso mais fazer isso, mas é super saudável pro relacionamento dela, entender que o ser humano não é um corpo estético, existe muita coisa ali envolvida. Comida é social, então, pra mim, como nutricionista, é um absurdo quando a pessoa fala, eu como só pra me nutrir. Só que você tá nutrindo fisiologicamente e as suas emoções como que estão? Sim, e chega final de semana, você vai na casa da mãe, da sogra, da avó, almoçar aquela comida maravilhosa de vó. Sua marmita. E você vai levar frango com batata doce. Você com aquela macarronada, né? Eu vim da família italiana, né? Domingo é dia de macarronada. Então, aí imagina você assim, você vê que você tá emagrecendo, só que você não tá feliz. Porque você tá perdendo todas as coisas que você ama na sua vida. E a nutrição comportamental, ela vem realmente para ajudar você a lidar mais com o alimento. Então, assim, eu estou ansiosa com TPM, com vontade de comer um doce, um chocolate. Pega o chocolate e come, mas come ele do jeito certo. Como que é esse jeito certo? Agora eu quero saber, então, o que acontece? Claro que na nutrição comportamental tem várias ferramentas que eu vou utilizando com as pacientes, então é um acompanhamento. Em uma consulta, eu não vou fazer absolutamente nada pela pessoa. Eu vou conhecer ela e dar os primeiros passos. Não é só dar um cardápio para ela seguir e acompanhar. A primeira consulta, eu vou dar os primeiros passos ali. Aí, no acompanhamento, a gente vai trabalhando esse comportamento alimentar. E aí, são várias ferramentas para que ela aprenda a sentir saciedade, aprenda a comer pouco. Poder comer de tudo, mas comer pouco, sem aquela compulsão. Até porque a restrição gera compulsão. Sim, total. E essa questão do chocolate, por exemplo, tem uma ferramenta que eu falo, que eu chamo, é a meditação do chocolate. Eu peço para as pacientes meditarem com chocolate. Então, tem um áudio guiado que elas comem o chocolate que elas quiserem. Porque, gente, não tem que ser chocolate 70%. Ai, Jesus, eu nem como. Porque a maioria das pessoas, elas não conseguem pegar uma barra e comer 3 quadradinhos, se elas querem comer a barra inteira. Então, é um trabalho que eu faço para que ela aprenda a comer 3 quadradinhos. Então, no áudio, põe na boca, aí eu vou falando, porque a gente tem na língua papilas gustativas, que é onde a gente sente sabor. Quanto mais tempo o alimento fica em contato com essas papilas gustativas, é quando manda para o cérebro a mensagem de que você está comendo o que você estava com vontade. E aí você se sente satisfeita. Aquela sensação, porque você só está buscando porque é o prazer também. Prazer. Porque a comida também está envolvida com o prazer, né? Não dá para você falar, eu vou comer só para me alimentar. Se fosse assim, o nosso corpo não teria prazer de comer. Com certeza. Né? Mas você sabe que eu fiz uma coisa esses dias que eu achei muito interessante? Eu tava com o meu olho, esse tempo seco, o meu olho tava ardendo demais. E eu pingando colírio toda hora, eu falei, eu vou começar a fazer algumas coisas de olho fechado para dar um tempo pro meu olho. E eu peguei e fui comer e fechei os olhos. Falei, eu vou comer de olho fechado. Eu achei, assim, eu falei, gente, eu nunca senti o sabor da comida de verdade, porque o sabor é outro quando você come de olho fechado. Gente, faz esse teste. Come com o olho fechado, ali, prestando atenção na textura, na boca, como que faz a mastigação, né? E eu falei, nossa, até mudou o sabor da comida. Muda o sabor, a satisfação, você come pouco. Porque emagrecimento é matemática.
A gente tem X que a gente gasta no dia. Para você emagrecer, você tem que comer menos do que isso, porque vai faltar, o corpo Simples vai buscar assim. na reserva. Simples. Tá. Então você pode comer um pouco de tudo. Mas tem alimento que dá mais fome. Sim. E alimento que dá mais saciedade. Claro, você tem que ter uma alimentação, assim, vamos por falando saudável, com mais fibras, tudo mais, para que você se sinta satisfeita, saciada, né? Que muda também hormonalmente. Para desintoxicar o organismo, para o seu corpo trabalhar melhor. Mas você consegue encaixar o que você tem vontade sem problema nenhum, desde que você não exagere. E aí você tem que aprender a lidar. E isso que você falou é onde a gente sente a sensação de satisfação. Isso seria um tipo de um exercício para a pessoa ir aprendendo. Eu faço a meditação do chocolate com isso. Certo. Só que não é fácil no primeiro momento. Né? Porque, imagina, você tem o hábito de comer rápido. Sim. Então a pessoa, é tudo que você vai... A gente nem vê, a gente vai comendo, vendo o celular, a gente nem percebe o que a gente está comendo, Então, essa questão da meditação, por exemplo, é uma fase do meu acompanhamento. E eu falo que a pessoa tem que fazer todos os dias. E deixo claro, é para fazer todos os dias com vontade ou não do chocolate. Por quê? Quando você começa a fazer uma coisa nova, novos caminhos neurais vão sendo feitos no seu cérebro. Neurociência, né? Isso! Eu trabalho com isso também. Na minha pós de comportamento alimentar, entra o coaching nutricional, voltado para essa parte comportamental. Então, aí é formado caminhos neurais. Então, você vai fazendo todo dia a meditação, vai formando esse caminho. Quando você vê, você vai comer uma pizza de final de semana, você come 1, 2 pedaços e tá satisfeita. Você não sente aquela compulsão, porque aquela formou vontade, os caminhos neurais novos. Exato. Eu falo que no caso do coach, né, quando eu explico como que funcionam os caminhos neurais, eu falo como se fosse uma selva que tem uma trilha. Você está acostumado sempre a andar por aquela trilha na selva. Daí você começa a criar um novo caminho neural, você vai começar a abrir uma outra trilha. E daí você vai uma vez, vai duas, a trilha fica meio apagadinha ainda e a outra tá mais forte. Então você vai continuar, até que ela fique mais forte, essa trilha, né? Fique mais aberta do que a outra vai se apagando. Daí vira um comportamento automático, né? A pessoa vai ali sem perceber, sem esse esforço, né? O mais difícil é o início, né? Isso. Porque o início demanda um esforço, né? A pessoa tem que parar pra pensar, dirigir. Você vai dirigir a primeira vez, eu lembro que eu vi o semáforo fechado, eu ia devagarzinho, com medo de ter que parar e o carro morrer. De medo. Hoje em dia é automático, então é a mesma forma. Então, mas as pessoas têm que entender isso, que às vezes é só o início, depois a coisa não fica tão difícil, ferramentas, né? Da mesma forma que no coaching, na sua área tem as ferramentas que você trabalha, tem a parte voltada para alimentação. Sim, exatamente. E é muito interessante. E a pessoa entender que é um acompanhamento, né? E é um treinamento, né? Uma mudança de hábito demora, né? Não é do dia para noite. E é maravilhoso quando a pessoa ela perde o medo da comida. Porque às vezes a pessoa, ela até se permite, ela faz a dieta dela, ela vê que ela tá emagrecendo, ela até se permite sair um pouco no final de semana, mas fica com aquela sensação de culpa. E isso é terrível. Agora, quando você consegue lá, comer um pouco e tá tudo bem, foi uma escolha minha, isso é maravilhoso. Você não tem mais aquela preocupação? Isso. Ai, que delícia, gente. Deve ser bom viver assim. Eu preciso fazer uma consulta com você. Eu preciso, né? Porque a gente vive culpado, gente. A gente vive naquele terrorismo, né? Tipo, ai, não posso comer isso, não posso comer aquilo, não pode comer aquilo, outro. E aí eu acho que é questão de pôr numa balança, porque assim, são escolhas, e quando eu falo são escolhas, não é uma questão de, você não pode comer isso porque você só escolheu emagrecer. Não. Talvez, com certeza, por exemplo, um relacionamento com o seu marido é muito mais importante do que o seu corpo. Então, você pode, numa sexta, um sábado à noite, se permitir curtir com o seu maridão e o resto você faz mais certinho. E tá tudo bem. Então, é questão de ter essa consciência. Eu estou abrindo mão um pouco pra ter esse momento. E me veio aqui que eu acho que muitas mulheres passam por isso. Se o marido não acompanhar esses hábitos alimentares, como deve ter bastante desses casos, tipo, meu marido come tudo errado, como que eu faço? Tem como ajudar eu também? Acho que entra a questão da autorresponsabilidade. Primeira coisa, quem tá fazendo dieta é você, não é ele. Então não adianta querer cortar tudo de casa, porque você piora a relação com a comida. Se você fugir, então tô fazendo dieta, ninguém mais vai pôr... Se ele comer uma pizza na sua frente, você fica olhando. Ninguém mais vai colocar nada em casa. Você piora a relação com a comida porque você tá fugindo. Não, você tem que aprender a lidar. Fazer escolhas. Hoje eu quero ou não quero comer.
eu tô querendo comer porque eu tô ansiosa, posso resolver essa ansiedade de outra maneira, ou não, realmente estou com vontade e prefiro comer. Mas tá tudo bem. Quando muda o hábito e os hormônios já ficam mais estáveis, não é tão difícil essa escolha. Com certeza. A nossa decisão ela é influenciada pelo controle cognitivo, que aí vem isso da gente escolher. Aquele pode, não pode, que é criado de acordo com nossas crenças, de acordo com nossas vivências. Tem o controle homeostático também, o que é isso? Hormônio, leptina e grelina. Então, o hormônio da saciedade e o hormônio da fome. E a gente tem o sistema de recompensa também. Então, o nosso corpo, por sobrevivência, ele tem um sistema que faz a gente se sentir recompensado. Por exemplo, cheguei no final do dia, estou estressada, minha dopamina, que me deixa bem, tá lá embaixo, porque eu tô estressada. Independente de você amar ou não o que você faz, foi um dia que te cansou. Cansativo. O seu corpo ele vai buscar te deixar bem, aumentar essa dopamina. Qual a forma mais fácil de aumentar a dopamina? Comer alguma coisa comendo. Que você ama, Sistema de né? recompensa. Então, quando você entende que não é só o escolher, você começa a ajustar os reloginhos. E aí vai ficando mais fácil. Então, a gente entra tanto com esse ajuste metabólico, quanto com a questão do seu próprio comportamento, como você vê o alimento. E só com a alimentação consegue fazer toda essa alteração ou tem que ter... Cada caso é um caso. Cada é um caso. E tem que fazer exames. O primeiro ponto, que aqui já vou deixar um monte com pulguinha na cabeça, intestino. Se o seu intestino não funciona diariamente com um formatinho bonito, esquece, já tem que arrumar o intestino. E a maioria das mulheres são constipadas. Porque no intestino, eu vou dar um exemplo. É nosso segundo cérebro, muita coisa acontece lá, até a questão de vontade doce. E a gente tem um neurotransmissor que chama serotonina. Controla nosso sono, nosso bem-estar e nossa vontade doce. 95% é feito no intestino. Então, se você não está com o intestino legal, já não está produzindo bem. E é por isso, por exemplo, que tem gente que toma, às vezes, remédio para emagrecer e não consegue emagrecer. Não funciona. Por quê? O remédio de emagrecer, o que ele faz? Ele inibe a recaptação da serotonina. O que é isso? É mais ou menos a serotonina, até ela chegar no seu cérebro, é como se ela fosse se perdendo durante o caminho. E aí o remédio ele evita que se perca e chegue no cérebro. Mas se o problema tá lá onde é feito, que é no intestino, não vai adiantar você evitar que ela se perca no caminho. Então tem que arrumar o intestino. Senão, então a gente, pela alimentação, a gente consegue melhorar muitos pontos, como o intestino, por exemplo. Mas tem alguns casos, por exemplo, hipotiroidismo. Aí a pessoa tem que fazer o uso do medicamento. Então cada caso é um caso. Então a gente ajusta o metabolismo e ao mesmo tempo vai trabalhando essa questão do comportamento, dos caminhos neurais que a gente falou e tudo mais. E com mulheres, porque, gente, eu sou fã do sexo feminino. Sim, e as mulheres têm muitos desafios, né? Com certeza. A gente acaba sendo muito sobrecarregada, né? Muito cobrada, porque um homem pode ter uma barriguinha que tá tudo certo. Agora, uma mulher, né, já todo mundo olha. Tem uma celulite, o pessoal já coloca na internet que a pessoa tá com celulite, né? Tem uma cobrança. Eu acho que essa questão de mexer com a autoestima da mulher, quando você mexe com a autoestima da mulher, você impacta em todos os campos da vida dela. Porque uma mulher, quando ela se sente poderosa, ela é uma esposa melhor, ela trabalha melhor, ela tem mais garra, então... E até também mais saúde, mais energia, mais disposição. Mais disposição, né? Total. Eu acho que isso é fundamental, nossa, com certeza. Nossa, gente, passou tão rápido essa entrevista! Meu Deus do céu, foi muito rápido! Então, ó, gente, sigam aqui a Karine, vou deixar aqui seu Instagram, tá? Então, se quiserem tirar dúvidas, pode falar com você lá no Instagram. Passou tão rápido. Eu queria que você, assim, o que você não pode deixar de falar hoje aqui pra gente, pra quem tá te assistindo, que você acha que é importante complementar? Eu acho que o mais importante é começar tendo autocompaixão. Porque a gente, como mulheres, realmente a gente tem muita coisa para dar conta e a gente acha que a gente tem que estar o tempo todo vestida de Mulher Maravilha e nunca pode errar e nunca pode se permitir descansar. Então, ter a autocompaixão, se ver como um ser humano também, eu acho que esse é o primeiro passo. Quando você se permitir, se amar mais e ser mais gentil, do mesmo jeito que você é com as suas amigas, com você mesma, as coisas vão começar a fluir melhor. Eu acho que esse é o ponto principal. As mulheres é tudo
preciso ser durona o tempo todo. Eu preciso ser perfeita, né? Não existe muita perfeição, cobrança. tá tudo bem. Eu acho que esse é o principal, a mensagem que eu Mas gostaria é de deixar. verdade isso. Às vezes eu tô com algum grupo de amigas, todas normalmente lindas, assim. Ai, eu preciso colocar não sei o que lá aqui, eu preciso fazer isso. Eu olho e falo, gente, o que é isso? Sabe? Mas é uma cobrança muito grande na mulher de ser essa perfeição toda e acaba influenciando no psicológico e a gente vai comendo mais, né? Fica mais E você trabalha ansioso. isso também nas suas sessões de coaching? Sim. Hoje o meu foco, eu trabalhei muito com mulheres, né? Programa Mulheres Inabaláveis, tudo. Hoje meu foco são gestores de empresa. Então a gente trabalha todo o emocional também, porque e tá tudo ligado. Na verdade, gente, emagrecimento, profissional, relacionamento, não tem nenhuma fórmula mágica que a pessoa vai lá e vai fazer tudo dar certo. Não, é tudo emocional. Se a gente não trabalha esse emocional, a gente não consegue fluir em lugar nenhum. Então, assim, o que eu trabalho muito com lideranças, equipes e estamos falando de pessoas são complexas, né? São complicadas, então o ser humano precisa ser compreendido para ter uma melhor performance, né? Da mesma forma que você faz. Então entra neurociência, entra coach, entra tudo isso. E é apaixonante, né? Estudar isso. Eu amo isso. Depois você vicia, né? Com certeza. Vicia. Karine, obrigada, viu? Obrigada, eu amei. Foi um prazer ter você, adorei o seu trabalho. A forma que você coloca isso, acho que é muito mais humano, sabe? Acho que é muito mais humano, né? Querer ser a Mulher Maravilha, igual você falou. É mais humano, é mais acessível, sim, né? Então, parabéns, viu? Obrigada. Adorei. E eu quero deixar também uma gratidão aqui para os meus apoiadores aqui do programa Apoiador Cultural, que eu tô aqui, ó, toda de Suspire, tá? Linda! Suspire Shop, que trouxe aqui a roupa, os acessórios, ó, tudo de Suspire. Gratidão, Michele, gratidão, Guto. Minha maquiadora, a Andresa Vieira, minha cabeleireira, a Célia, do Estúdio Célia Fontes, tá? Então, gente, gratidão pelo apoio e a gente se vê nos próximos programas. Até mais, obrigada, gente. Obrigada. Tchau, tchau. I'm searching to something real nice, something real true for me and you. I'm looking for, I wanna feel. I'm looking for, I wanna ride. I'm looking for. I'm looking